lágrimas derrubaram o império infernal. Intenções da Santa Missa, em ações de graça por todos os aniversariantes do dia de hoje, para que os santos da guarda intercedam pela catequese e apostolado da Igreja, pelo Papa Leão XIV, pela saúde, Nadir Moraes da Rocha, Lúcia Dias, Merci Renes, Vanessa Falcão, Emi Minami, Ernesto Minami, Edson Minami, Edith Dias, Maura Calice, Marli Calice, Hélio Conceição, pelos falecidos, pelas almas do purgatório, Padre José Paine, Padre Vitório Saraceno, Gildita Bonomi, Valdemar Renes, Elizabeth Wagner, Salvatore Rosa, Teodolina Secodini, Walter Juan, Rita Efrem, Terezinha Igles, 30º dia de falecimento, José Maria Silva de Souza, Antônia Sabeta, um dia de falecimento, Fabrício do Couto, quinto mês de falecimento, e por todas as intenções depositadas na caixa da mesa da comunhão. A missa será presidida pelo Padre Ulisses.
Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor, na alegria, na paz, no calor dos irmãos. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E assim, coloquemo-nos na presença do Altíssimo para o início da Santa Missa com o ato penitencial. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos,
nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém, amém, amém. Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da vossa verdade aos que erram, para retomarem ao bom caminho, dai aos que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão, abraçar tudo o que é digno deste nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos, os séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente, para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Antes realizará tudo o que for de minha vontade, e produzirá os efeitos que pretendia ao enviá-la. Palavra do Senhor. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas, e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas, e preparais o nosso trigo. É assim que preparais a nossa terra. Vós a regais e a aplainais. Os seus sucos com a chuva amoleceis, e abençoais as sementeiras. O ano todo coroais com vossos dons. Os vossos pastos são fecundos. Transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto. As colinas se enfeitam de alegria, e os campos de rebanhos. Nossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria. Da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção e, assim, participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também,
que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e se sentou, e enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, produziram a base de 100, de 60 e também 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Então, Jesus no finalzinho disse: quem tem ouvidos, ouça. Todos têm bons ouvidos? Médias 3. Todos têm bons ouvidos? Todos estão dispostos a ouvir a palavra de Deus? Então, vamos à palavra de Deus. Se vocês tomarem a primeira leitura da palavra de Deus, que é o profeta Isaías dizendo: a palavra que sair da minha boca não voltará vazia. Qual é esta palavra? É a palavra de Deus. A palavra que eu tendo a dizer a cada dia, porque creio em Deus, como palavra de Deus, ela é que deve produzir frutos. Aquilo que Deus falou, eu falo, para que então a palavra seja sempre anunciada, que é a sua verdade, e que não volte vazia. Para onde é este vazio? É o céu. O céu é o lugar onde eu não posso levar a palavra que eu ouvi vazia. Eu tenho que fazer com que a palavra que eu ouvi que produza muitos frutos, muitas coisas boas para a eternidade. Tomem então o Evangelho. Quando vocês hoje estão ouvindo, e agora lendo o Evangelho de hoje, não é que eu pulei o Evangelho, mas tem o mais longo e o mais curto. Muito longo as pessoas ouvem sem entender muito e vão cansando, não é? Deus é tão bom que faz um tamanho menor, que faz com que a gente possa ouvir melhor para entender. Hoje fala da semente e do semeador. Vocês têm bons ouvidos? Já diminuiu. Quem é o semeador? Não tem bons ouvidos, então. Se diminuir em valor, em número, em volume, não tem bom. Quem é o semeador? É isso mesmo, o semeador é Jesus o Cristo. Quem é a semente? Qual a palavra?
Nossa, cada vez o tom lá embaixo, né? Tem bons ouvidos, mas a palavra não está saindo. Sim, Jesus é o semeador, a semente é a palavra de Deus, o Evangelho. Na verdade, vocês ouviram. Jesus lançou a semente, umas caíram em terreno bom, outras em terreno pedregoso, outros terrenos espinhosos. De quem são esses terrenos? De quem? De cada um de nós. Esses são os corações de cada um de nós. Porque normalmente, até na confissão, a gente sempre diz que o outro causou para eu ficar indignado. O outro fez para eu ficar indignado. O outro pecou, por isso estou pecando. Isso é verdade? Não. Quem diz isso não está entendendo o que significa o que tem que falar. O que tem que falar é o que está dentro. Não é o que está fora que atinge o que está dentro e eu falo o que eu ouvi de fora. Não. Eu já falo aquilo que está dentro do meu coração. Uma pessoa que tem um coração tranquilo fala coisas boas. Uma pessoa que vive na paz só fala coisas boas. Por isso também a semente. Uma semente que cai num terreno pedregoso é um coração pedregoso. Um terreno que cai em coração espinhoso é um coração espinhoso. Quem quer ser o espinhoso da história? Graças a Deus. Quem quer ser o pedregoso da história? Graças a Deus. Bons ouvidos, escutam para boas aplicações. Mas quem quer produzir frutos 100, 60 e 30? Se ninguém respondeu nada, nenhuma das alternativas não cabe na hora da celebração. Ou não estão ouvindo, ou estão marginalizados, pensando em outras coisas. Quem vem à missa, a 1 hora de missa, não aproveita a celebração, está vivendo às margens. Veja o que estou dizendo, para que a gente possa viver a palavra de Deus na sua mais profunda. E esse evangelho é belíssimo. Quem entende o que está escrito agora é belíssimo. Não adianta, no final das contas, dizer, eu não produzi nada porque as pessoas me atrapalharam. Mentira. Eu não produzi nada porque as pessoas me espinharam. Mentira. Eu não produzi porque eu tenho um terreno pedregoso, eu tenho um terreno espinhoso. Agora, se eu tendo a fazer um terreno bom, que é o meu coração, esta palavra, produzir frutos, ela vai crescer uma árvore enorme. E a vida vai ser feliz. Quem vem para a celebração com cara emborrada, quem vem para a celebração com a cara sem saber onde está, não tem rosto. E quem não tem rosto não tem nome. Só tem cara aquele que não tem rosto. E a palavra de Deus é muito clara, ela é rápida, ela é eficiente. É preciso o que Jesus falou. Quem tem ouvido, não sou eu que estou falando, é o Evangelho. Quem tem ouvidos que ouça, para não perder tempo na vida. Ouvir a palavra de Deus para que ela possa produzir o que há de melhor. Veja o que diz agora São Paulo. A segunda leitura, que é também muito curta também, mas ela é eficiente. São Paulo vai dizer, tome os folhetos, né? Vocês têm seus folhetos, porque parece que eu que estou falando, não estou dizendo o contrário, está aí, está escrito. Ele vai dizer, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que há de vir. Se eu perguntar aqui, nesta semana, quem é que passou por dificuldades? Nesta semana, porventura, alguém na família que esteve doente? Nesta semana, as pessoas que estão aqui, talvez uma ocasião de falecimento de familiares e amigos. Então, na verdade, todos nós passamos problemas. Mas a nossa vida, quantos anos nós teremos para viver? No máximo, 90? 100? Com sofrimento é muito? Não. O que está dizendo, então, São Paulo apóstolo? Eu entendo que o tempo presente, pelo sofrimento que passamos, nem se compara com o que há de vir de melhor. Nós não esperamos em Deus o melhor? Sim. Agora, para eu ver Deus na eternidade e fazendo o melhor, volta então a semente. Uma semente que tem e que caia num coração bom, producente, essa semente vai ser maravilhosamente crescer e dar então frutos
para o tempo presente e frutos para o tempo eterno. E no final da homilia, quem ainda está ouvindo? Isso não é o padre, viu? Posso dizer que é cada um, não é? Quem vem e desliga o motor não é o padre. Eu falo muito pouco na homilia. Se esse muito pouco também ainda dorme, é porque está faltando algo que seja para acordar. Isso não é o padre, nem Deus consegue dar. Quem é que vai dar então? Vocês mesmos, não é? Coração espinhoso, ninguém oferece coração espinhoso nem pedregoso. Quem é que oferece que tem? Somos nós. Então vamos fazer dessa celebração, deste momento celebrativo, para ver então como é que está o coração de cada um de nós, não em pulsação, em coração mesmo, né? Para que a palavra de Deus possa cair e produzir o que há de melhor. Mas todos creem aqui? Creio em Deus Pai, e pelo folheto da Santa Missa, o número 13, nós vamos fazer subir agora aos céus os nossos pedidos. E conforme a resposta, depois de cada pergunta, cada proposta, cada oração que sobe aos céus, respondendo que a voz... Senhor, concedei à Igreja em São Paulo escutar atentamente a vossa palavra, para que, fortalecida por vossa graça, vos ofereça os frutos de sua missão, confiantes vos suplicamos. Frutifiquem. Senhor, dai coragem a todos nós, os que sofrem nos hospitais, para que, unidos à paixão de vosso Filho, experimentem o vosso amor e o vosso cuidado por meio das ministras e ministros que os visitam. Confiantes vos suplicamos. A palavra frutifique em nossas vidas. Senhor, iluminai a todos aqueles que estão conhecendo pela primeira vez a vossa palavra, para que acolham com alegria a semente do Evangelho. Confiantes vos suplicamos. Vossa palavra frutifique em nossas vidas. Senhor, despertai na humanidade o verdadeiro cuidado pela casa comum, para que a criação que nos confiastes seja preservada com responsabilidade e gratidão. Confiantes vos suplicamos. Essa palavra frutifique em nossas vidas. Tudo isso te pedimos, ó Pai, por Cristo vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar.
Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Orai, irmãos e irmãs, para que meio vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, em tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Olhai, Senhor, os dons da Igreja em oração e concedei que os fiéis que os recebem possam crescer em santidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, nossa salvação. Na verdade, é digno, justo, é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar, Pai Santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo, Senhor nosso. De fato, pelo vosso verbo criastes o universo e tudo governais com equidade. Vós nos destes vosso Filho feito carne como mediador. Ele nos dirigiu a vossa palavra, nos chamou a seguir os seus passos. Ele é o caminho que nos confiou até vós, a verdade que nos liberta, a vida que nos enche de alegria. Por vosso Filho reunis em uma só família homens e mulheres, criados para a glória do vosso nome, redimidos pelo sangue de sua cruz, marcados com o selo do vosso Espírito. Por isso agora e sempre, unidos a todos os anjos, proclamamos a vossa glória cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor a Deus, que amais os seres humanos, sempre os acompanhais no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora os discípulos de Emaús, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Bendito vosso Filho presente entre nós. Por isso nós o suplicamos, Pai de bondade, enviai o vosso Espírito Santo, para que santifique esses dons do pão e do vinho, e se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, na noite da última ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai, todos, e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos,
deu-vos graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai, todos, e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, ó Pai Santo, o memorial da Páscoa de Cristo, vosso Filho nosso Salvador, anunciamos a obra do vosso amor. Pela paixão e morte de cruz, vós o fizestes entrar na glória da ressurreição e o colocastes à vossa direita. Enquanto esperamos sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. E olhai com bondade a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que nos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados e agora por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. O Espírito nos una num só corpo. Pela participação neste mistério, ó Pai Todo-Poderoso, vivificai-nos no Espírito, tornai-nos semelhantes à imagem do vosso Filho, confirmai-nos no vínculo da comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Odilo, junto aos bispos, presbíteros, diáconos e todo o vosso povo. Confirmai na unidade a vossa igreja. Fazei que todos os fiéis da igreja, discernindo os sinais dos tempos à luz da fé, empenhem-se coerentemente no serviço do Evangelho. Tornai-nos atentos às necessidades de todas as pessoas, para que, participando de suas dores e angústias, alegrias e esperanças, fielmente lhes anunciemos a salvação e com ele sigamos no caminho do vosso reino. Ajudai-nos a criar um mundo novo. Lembrai-vos de todos quantos dos nossos entes queridos que já adormeceram na paz do vosso Cristo, também de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e na ressurreição concedei-lhes a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E concedei também a nós, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco. Com a bem-aventurada Maria Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, também o bondoso São José, seu esposo, assim como os apóstolos, os mártires, os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E com todos nós aqui presentes, sobretudo todas as crianças, sejam sempre muito bem-vindas. É sempre bom, quando de vez em quando, um chorinho, isso significa que a igreja está viva. Criança, quando chora, também está dizendo: estou presente, a igreja é viva, eu quero rezar também. Então, com as crianças, os adolescentes, os jovens e a nós todos, Pai nosso, Estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, e enquanto aguardamos a feliz esperança
e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Tirais o pecado. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz. vocês sabem a importância da Santa Missa. Ela é para nós o que há de melhor que Jesus o Cristo nos deixou. Porque a Santa Missa é a antevisão, já a preparação do céu. Se eu estou me preparando e venho para a Santa Missa, dela participo, dela eu vivo, porque o céu será uma missa eterna, aonde eu vou ver Deus face a face, todos os santos e santas face a face, aonde eu vou ver todos os meus entes queridos face a face, para a vida eterna. Eu não posso vir a uma missa de 1 hora e ficar dormindo, desconectado, mas tenho que viver presente. Ótimo que as famílias venham, ótimo que as famílias tragam seus pequenos, e que esses pequenos, quando choram, quando às vezes choram, não há problema nenhum, porque estamos participando da Santa Missa, que é o presente que Cristo Jesus nos deixou. Por isso ele pediu, bem no momento do seu evangelho, quem tem ouvidos, que ouça. Ouvir a palavra de Deus, quem tem os olhos que enxergam, às vezes temos dificuldades na visão. Muitos quantos têm problemas de visão, muitos, não é? Mas esse olhar não é só olhar com as vistas, com os olhos, é o olhar da fé. Eu tenho uma boa visão, posso ter uma boa visão. Eu vejo Jesus? Sim. É com os olhos da fé que eu vejo Jesus presente na Eucaristia. Ele está presente, seu corpo, sangue, alma, divindade. É Ele quem nos falou na palavra, quem tem ouvidos que ouça. É Ele quem já está presente na Eucaristia. Vamos vê-lo, amá-lo na Eucaristia, porque Ele é o semeador, o bom pastor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras,
repousantes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres
que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia, eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Oremos. Alimentados pelos vossos dons, nós os pedimos, Senhor, que cresçam em nós os frutos da nossa salvação, cada vez que celebramos este mistério. Por Cristo nosso Senhor. Bom dia, sentados para os avisos paroquiais. Então, primeiro, no dia 14 de julho, festa de São Camilo de Leles, em todas as missas, bênção da saúde para todos, e unção dos enfermos para todos os doentes e os idosos acima de 80 anos. Festa de Santa Generosa, dia 17 de julho, nessa sexta-feira, bênção com a relíquia, e teremos o nosso tradicional pernil e o bolo, e na missa das 19h30 teremos o coral da nossa paróquia, que é Vozes de Santa Generosa. No sábado, no dia 18, teremos a imposição do manto de Nossa Senhora de Guadalupe, das 11 ao meio-dia, e às 17 horas, missa das crianças. Todos estão convidados. Abertas as inscrições da catequese de crianças e jovens até 17 anos, no site da paróquia ou na secretaria. A Missão Belém ajuda trazendo roupas para o bazar e faça sua doação através da campanha Mãos Generosas, que você encontrará no site da paróquia e no boletim paroquial. A consagração a Nossa Senhora está aberta às inscrições do curso de preparação, que serão apenas 4 dias. Pegue na saída da missa um papel com um produto para ajudar a festa da Generosa das Nações. A festa será do dia 31 de julho a 2 de agosto. Levar a programação da festa na saída da igreja. E também nós temos, lá no final da igreja, no bazar, nós temos o livro da Ritinha, ao qual o padre sempre fala, né? O Padre Cássio, acho que todos aqui já conhecem. E também tem uns produtos de Santa Generosa também, que está lá na livraria também no final da igreja, no fundo da igreja. Tanto na saída principal, quanto na saída aqui do estacionamento. Só mais 2 recados. Bom dia. Tenho um recado para lá de especial, um convite para vocês participarem da oficina de oração e vida, que vai acontecer aqui na paróquia, às terças e quintas, são 2 turmas, isso é uma novidade. É das 14 às 16 horas, é uma oficina inteiramente gratuita, e o que a gente aprende? A orar orando, assim como se aprende a nadar nadando. E no transcorrer dessas sessões, vocês vão ser reconduzidos a se relacionar com Deus como um amigo. Vão aprender a manusear a Bíblia e entender o que Deus quer falar com vocês. Ter uma vida mais saudável, encarar os desafios da vida com serenidade, sabedoria, ficar mais tranquilos e felizes. Todas as explicações são nos folhetos lá na frente, com a Cristina, que também é guia dessa oficina, tá bom? Muito obrigada, bom domingo para todos. Paz e bem, estão me ouvindo bem? Então, eu estou aqui representando a Toca de Assis, eles são franciscanos, igual a Missão Belém, eles fazem um trabalho de reconquista, né, das pessoas em condição de rua para Deus. E eles dependem da doação de vocês. O único lugar que eles estão vendendo os produtos deles é aqui. Nós estamos lá fora, na entrada. Um dos produtos tem terços e tem esse livro do Padre Pio. Ela acabou de falar de oração. Esse é um livro de milagres. Quem quiser virar
filho espiritual do Padre Pio, não é a vida do Padre Pio, é a espiritualidade dele. São 40 dias, cada dia, o que ele falava sobre uma graça que a gente precisa ter por dia, tá? Para os filhos espirituais dele. É um livro que está tendo muitos milagres, as pessoas que estão fazendo essas orações. Eu uso como cabeceira espiritual mesmo, junto com a Bíblia. Todos os dias eu abro e vejo uma graça que eu preciso receber, tá bom? E agradeço muito a colaboração de todos vocês. Muito obrigada. E em pé? Então, olha, tem um folheto que vocês têm em mãos, nos bancos, quando chegaram, porque é a novena de Santa Generosa. Então, hoje é o 5º dia da novena, está na coluna que vocês têm aqui, a coluna número 2. Então, atentos para que possamos fazer, então, o 5º dia da novena. Graças vos damos, Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo, pela esperança inabalável de que são desses, a nossa padroeira Santa Generosa, que soube renunciar às honras e riquezas deste mundo, para assegurar a glória do paraíso e a companhia dos eleitos. Ó gloriosa Marte, alcançaram de Deus a tão necessária virtude da esperança nos auxílios divinos, para conseguirmos nossa felicidade no céu e para não nos apegarmos aos prazeres transitórios que põem em risco os bens eternos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Rogai por nós, Santa Generosa, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, cuja força se manifesta na fraqueza, fazei que, ao celebrarmos a glória de Santa Generosa, nossa padroeira desta paróquia, que de vós recebeu a força para vencer o martírio, obtenhamos por sua intercessão a graça da vitória final. Por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. E ao lado nós temos então a oração à Santa Generosa. Juntos, ó nossa amável padroeira, Santa Generosa, Virgem gloriosa e Marte, invicta de Jesus Cristo, neste dia dedicado ao vosso glorioso triunfo, humildemente nos prostramos perante vós, esperando que nos haveis de negar as graças e agora, considerados a divina providência, sob vossa especial proteção, nos sentimos animados a implorar a vossa valiosa intercessão para nos dedicarmos sinceramente ao serviço de Deus e a Ele pertencemos inteiramente. Protegei a nossa paróquia para que prosperem todas as suas obras espirituais e temporais. Amparai o nosso pároco, os sacerdotes que o coadjuvam, para que com seus exemplos de virtude e zelo pela salvação das almas, aumente o reino de Cristo eleito. Intercedei por todos os paroquianos, para que eles sejam fiéis a Deus, procurado fervorosamente conhecê-lo, amá-lo, servi-lo, nesta vida e depois na eternidade gozá-lo em vossa companhia, cantando seus louvores no paraíso. Amém. E agora sim a bênção final. Por fim, não é? Quantos de nós temos uma paciência 100%? Ninguém.
Por isso nós temos que ser muito amáveis conosco mesmos, não é? Amáveis com as crianças, com todos quantos, porque uma hora de missa vai preencher toda uma semana de bênçãos e de graças e misericórdia de Deus. Vejam vocês, uma celebração com tantas crianças e crianças pequenas, vejam como eles estão, tranquilos, serenos, esperando exatamente o final da Santa Missa, porque eles sabem que recebem no final da Santa Missa uma bênção especial do Padre por uma semana santificada, sozinhos, com família e juntos quantos. Então que essa bênção seja agora para nós que estamos aqui. Ofereçam também essa bênção àqueles que estão em casa, que não puderam vir à Santa Missa, àqueles que também estão hospitalizados e que nem sempre podem acompanhar as mídias da paróquia. Então essa bênção para todos quantos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. A semente em terra boa é quem guarda a palavra e produz fruto abundante, desde 30 a 100 por um. A semente em terra boa é quem guarda a palavra e produz fruto abundante, desde 30 a 100 por um. É feliz quem escolheis e convidais para morar em vossos átrios. Saciamo-nos dos bens de vossa casa e do vosso templo santo. A semente em terra boa é quem guarda a palavra e produz fruto abundante, desde 30 a 100 por um. A semente em terra boa é quem guarda a palavra e produz fruto abundante, desde 30 a 100 por um. E produz fruto abundante, desde 30 a 100 por um.